Ah, tem que apresentar. Tem que apresentar ele tudo, demora muito. Não, você se apresenta, pronto. Tem neófitos. Bom, então, vamos lá. Boa tarde a todos. Aqui, aí e aí, sendo base para uma gravação, está este livro, que é o tema que falamos hoje de manhã, que foi a guerra da Ucrânia, certo? Só que eu não trouxe para que servisse para sustentar esse símbolo palestino, nem para que fosse base de sustentação de uma câmara. Eu trouxe para ser lido, certo? Que o destino do livro é ser lido, né? Não ser de suporte para vaso de flores, certo? Ou para celulares, não? Então está vendo aí, por 30 reais está o Pix, aí o número do Pix, podem pagar aí, por favor, comprem os que não compraram, então, se tiverem interesse, comprem, então, certo? Logo mais vamos pôr esses aí também para que seja vendido, certo? Tem artigo meu, que foi organizador do livro, e tem artigo do Menezes também. Bom, o tema, então, ontem tive que falar da Argentina, na CBN, tive que falar da Argentina de novo à tarde, hoje de manhã falei da Ucrânia, agora me toca falar da Palestina, certo? Daqui a pouco vou ter, sei lá, falar de tudo, né? Não vou pedir para falar do Paraguai, ou seja, qualquer coisa, porque posso falar de qualquer coisa, aparentemente, certo? Mas vamos fazer um resumo e a partir daí lançar um debate, certo? Bom, Palestina, o que significa Palestina? Israel é conflito que está em todos os jornais, em todos os telejornais, todo mundo sabe, só que o enfoque é enviesado. O enfoque basicamente, apesar digamos, as imagens do que está acontecendo na faixa de Gaza dispensa maiores comentários, está acontecendo uma massacre terrível do povo palestino, e que, bom, o mais vergonhoso que está acontecendo no mundo de hoje. A origem imediata, todo mundo conhece. A 7 de outubro passado, o Hamas, que é uma formação político-militar de base ideológica islâmica e que ocupa o governo, que seria uma espécie de governo estadual municipal da faixa de Gaza, lançou um ataque contra Israel. Nesse ataque, a partir da faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza é um dos dois pequenos territórios onde vive apinhado milhões de pessoas do que sobrou do povo palestino que habita o território da Palestina histórica, certo? Na faixa de Gaza, que é menor do que várias cidades brasileiras, a faixa de Gaza não é maior do que a cidade de Alagoas, vivían, porque se pode dizer agora quase 4 milhões de palestinos apinhados, certo? Em condições de sobrevivência básica, certo? Extremamente difíceis e sobrevivendo graças à ajuda internacional, ou seja, aos diferentes organismos de ajuda internacional da ONU, que montaram hospitais, enfim, e forneciam uma ajuda humanitária na forma de alimentos, etc. Porque na faixa de Gaza é um território tão estreito e tão inóspito que praticamente não dá para produzir nada, certo? Então tem uma população que basicamente tem algumas funções elementares, hospitais, escolas, certo? Pessoas dedicadas ao comércio, algumas coisas, certo? E basicamente ajuda humanitária ao exterior. O outro território palestino se chama Cisjordânia, é a parte da Jordânia histórica, certo? E o ataque foi lançado desde a faixa de Gaza, em condições em que a população palestina estava sobrevivendo, se é que se pode chamar isso de sobreviver, em condições atroces. Esse ataque tropeçou imediatamente com uma festa, que com extremado bom gosto, certo? Aparentemente, uns jovens israelenses foi insistido em que a maioria deles era de esquerda, mas estão fazendo uma belíssima festa a pouca distância de um território onde as pessoas estão literalmente
morrendo di falta di spazio e di falta di alimentazione. O sea, non era la migliore idea di fare una festa, certo? Onde o barullo da festa dava para ser ouvido por persoas que estaban en una situación de sobrevivencia. Esa festa, non sei quen estaba na festa, mas esa festa era unha provocación. Tinha milhares de persoas na festa, era unha provocación. Certo? Persoas bailando con música techno, certo? Con cualquier tipo de música, pertinho de un lugar onde a persoa está morrendo de fome, certo? É absurdo, certo? E os palestinos non sabían, ou non sei se sabían desa festa, os que lanzaron o ataque de Hamas, e atacaran, tropezaran con a festa e atacaran a festa. Aparentemente, uns tantos cuantos mortos israelenses, e persoas que nem israelenses eran que estaban na festa, e inmediatamente, pouco tempo depois, o exército israelense se mobilizou e aparentemente a maior parte das vítimas judías do episodio non fora produto do fogo do Hamas, da organización palestina, fora produto de balas do propio exército israelense, que no momento en que estaba sendo constatado un ataque palestino, começaron a tirar. E como israelenses e palestinos estaban misturados, eles atiraran e mataran israelenses e palestinos e israelenses tamén. Ainda non está claro quen matou máis gente, mas as fontes máis confiables dicen que a maior parte dos mortos israelenses foran vítimas do fogo do exército israelense. Muito ben. No medio disso temos ouvido grande propaganda de que os palestinos fusilaran persoas, degolaran bebés, estupraran mulleres, etc. E non se sabe direito o que acontece, certo? Muito ben. Inmediatamente se pose en marcha un revide de Israel, do exército, do goberno israelense, e dese revide se desenvolvido nos últimos 5 meses, 7 de outubro, 7 de marzo, estamos a 6 de marzo, certo? 5 meses de conflito. Ben máis do que 30.000 mortos do lado palestino, ben máis, e aparentemente 8 ou 9.000 desaparecidos, ou seja, unha mortandade enorme. Quasi tudo de populación civil. Prácticamente non foran de combatentes, que alrededor máis son bastante poucos, foran basicamente vellos, mulleres e crianzas as que foran mortas. Para se ter unha idea do nivel de odio que declarou ese ataque, devo citar, eu escribí algúns artigos sobre esta questão, o responsável pela comunidade judaica de Buenos Aires, na Argentina. A Argentina ten unha importante comunidade judaica, un bon número de persoas de origen judía, inmigrantes, lá no século XIX, século XX, declarou que na Palestina só serían inocentes, declarou que todos os palestinos son culpados, e na Palestina só serían inocentes as crianzas menores de 4 anos de idade, ou seja, que agora o exército israelense está matando crianzas abaixo de 4 anos de idade. De cualquier maneira, a declaración era atroz. Estaba diciendo que crianzas de 5 anos de idade ou de 4 anos de idade son culpadas só pelo fato de ser palestinas e deben ser mortas. Nada máis e nada menos que iso. O noticiario apresenta a guerra. En primeiro lugar, Lula esteve certo ao dizer iso non é unha guerra, porque non é guerra, iso é un masacre, porque o exército israelense é o cuarto máis poderoso exército do mundo. Israel é o país máis densamente militarizado do mundo e posúe un importante arsenal nuclear. Depois de deflagrado o ataque, un membro do gabinete israelense foi interrogado pola televisión israelense e un periodista lhe perguntou: está prevista a utilización de armas atómicas contra a populación palestina? E o membro do gabinete, ou seja, non un israelense cualquier, un membro do gabinete de goberno israelense declarou: talvez esa seja a solución, jogar unha bomba atómica, literalmente, en Gaza e acabar con os palestinos. Acabou. Se iso for feito, levándose en conta o percentual da populación que sería exterminado, o masacre dos palestinos sería peor do que o masacre dos judeus, o holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foron mortos 6 millóns
dos aproximadamente entre 16 y 18 millones de judeus de Europa. Foi o masacre concentrado máis atroz da historia da humanidade. O que era máis ou menos un terzo da populación judía de Europa. Aquí non sería un terzo, sería prácticamente toda a populación palestina, dos territorios palestinos, aquí sería exterminada. Sería moito pior, en termos proporcionais. E esas declarações son lanzadas aí como de tempos en tempos alguén dice, olha, está errado dice iso. Lula declarou que o que está facendo Israel nos territorios palestinos é o equivalente ao que Hitler fez con os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O aué que se montou a nivel mundial foi impresionante, certo? E pediran que Lula se retratase e un monte de coisas, chamaron ao embaixador, toda aquela cosa. Vamos ver se o goberno brasileiro vai além disso, certo? Porque que vai acontecer? Non sabemos o que vai acontecer aí, mas por enquanto, o máis provável é que unha parte importante da populación palestina vai ficar sem lar, sem ter onde cair morta, literalmente, certo? Non sei. Unha boa atitude do goberno brasileiro, além de condenar o ataque israelense, condenou igualmente o ataque do Hamas e o ataque israelense. Mas non há refugiados judeus nessa história, os refugiados son todos palestinos. Unha boa atitude sería oferecer o territorio brasileiro, certo? Alguns latifundios improductivos que aquí sobran para instalar a unha populación palestina aquí neste país, certo? Pero menos provisoriamente. Por enquanto non se chegou a iso. Aliás, do Brasil e algúns outros países, a Argentina tamén podería facer iso, certo? Sería mellor inclusive que o fixese a Argentina, que ten unha boa parte da populación é judía e unha parte importante tamén é árabe. Bom, a televisión e os jornais estaban presentando isto como unha guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Non é unha guerra, é un masacre. En segundo lugar, 99% dos mortos do lado palestino non pertencen ao Hamas. Certo? En terceiro lugar, o ataque foi deflagrado pelo goberno da faixa de Gaza. O goberno da faixa de Gaza, o Hamas o encabeza, mas non é, e dicen que son os islámicos. Mas, na verdade, o goberno da faixa de Gaza é un goberno de coalición, onde há, inclusive, a Frente Popular para a Libertación da Palestina, que é un grupo marxista, e que non ten nada de islámico, ou seja, que non foi un ataque do Hamas, foi un ataque de unha coalición política palestina. Por que foi feito ese ataque? Non sabemos direito por que foi feito o ataque, mas en cualquier hipótese, certo? Non lhe faltan justificativas. Por que? Porque os escasos territorios palestinos sobre os quais é reconhecida a autoridade palestina, que son territorios moito pequenos, ainda por cima están sendo atacados e sistemáticamente colonizados por colonos israelenses, que con apoio da extrema direita israelense están avanzando tamén sobre eses territorios. Ou seja que para os palestinos se abría a perspectiva de perder a poquinha coisa que les restaba para sobreviver, porque Israel, que ten un exército poderosísimo de todo de bombas atómicas, apoia sistemáticamente os avanzos sobre os territorios palestinos protagonizados por colonos judeus. Un motivo que está no libro, lamentablemente o libro esgotou, e que tal vez foran descobertos importantes yacidas de petróleo e de gas na faixa costera de Gaza, sobre o mar Mediterráneo, o chamado Mediterráneo Oriental, o que habría unha posibilidade de unha certa, digamos, sobrevivencia económica para os palestinos, certo? Se o territorio de Gaza for esvaciado de palestinos e for apropiado por Israel, o que vai acontecer é que eses territorios vão pasar a ser israelenses. A exploración do petróleo e de gas vai ficar nas mãos de Israel e non dos palestinos. Bom, por que está acontecendo? Ese conflito, então non é unha guerra entre un Estado e un grupo terrorista. Non é unha guerra entre un Estado e un país, é un masacre de un povo por parte do goberno e do exército de outro país, que se chama Israel. Bom, todo mundo sabe aquí que a origen do conflito é bem longínqua. O Estado de Israel foi criado en 1948, que bateu o martelo na ONU para criar o Estado de Israel foi o
representante brasileño chamado Osvaldo Aranha. Foi ele que proclamou que o Brasil debería pôr as barbas de molho, porque o Brasil tem responsabilidade pela criação do Estado de Israel. Por que foi criado o Estado palestino, o Estado judeu? A ideia corrente que se apresenta em toda parte é que os judeus eram um povo, não estou falando de nacionalidade, porque judeus têm de muitas nacionalidades, tem judeus brasileiros, judeus argentinos, judeus norte-americanos. Dizer que o judaísmo, ou judeu, é uma nacionalidade é a mesma coisa que dizer que o cristianismo é uma nacionalidade, é uma religião. Portanto, dizer que o judaísmo é uma nacionalidade que merece um Estado, por ser uma nacionalidade, é obviamente um erro. O judeu não é nação, é povo. É religião, é povo, não pode esquecer, mas nação não é. No entanto, tinha acontecido o Holocausto judeu recentemente na Segunda Guerra Mundial e geralmente a criação do Estado de Israel é tida que foi feita com base na partilha do território da Palestina. A Palestina é um território histórico, já aparece na Bíblia, naquele tempo. Na Bíblia, os palestinos são chamados filistins, que são o famoso, vocês ouvem todo dia Edir Macedo falar dos filisteus, que nos palestinos, os filisteus, esses são os palestinos. Históricamente ocupaban aquel territorio. Nese territorio, no período previo á creación do Estado de Israel, había unha pequena populación judaica e unha populación casi toda ela de palestinos. Debido á partilha dese territorio, o territorio palestino era parte, ao longo de séculos, foi parte do Imperio Otomano. O Imperio Otomano e a súa sede en Bagdad, dependendo de diversas sedes, en Bagdad, na Turquía, basicamente, certo? Foi parte do imperio, históricamente, do Imperio Otomano. En outras épocas históricas, a Palestina era guiada, o povo palestino non era islámico, o povo palestino se islamizou depois da expansão árabe a partir do século VIII, certo? Mas já bastante avançada, como parte de todo esse avanço que levou os árabes a ocupar Espanha e Portugal, certo? No meio, a maioria dos povos do norte da África e do Medio Oriente se converteram à religião islâmica. O povo palestino, porém, não é originalmente islâmico, nem sequer era considerado um povo árabe, era um povo arabizado, se islamizou, portanto, se arabizou. Então, é costume dizer os árabes palestinos. A denominação é correta, porque, bueno, eram populações da Palestina de origem árabe. Mas no fundo, eles não eram árabes, eles eram palestinos, ponto e acabou, eram uma etnia diferente. Os árabes originais, os árabes verdadeiros, os árabes puro sangue, vamos dizer assim, são os da Arábia Saudita. Os árabes originalmente eram só os da Península Arábica, que é um território que atualmente está ocupado por um país grande, que é a Arábia Saudita, e por alguns países menores, que são Iêmen do Sul, Iêmen do Norte, etc., que estão aí, certo? Muito bem. Como o Império Otomano ruiu com a Primeira Guerra Mundial, certo? Turquia, ou melhor, o Império Otomano, participou do bando derrotado na Primeira Guerra Mundial, ou seja, das chamadas potências centrais, que incluíam Alemanha, Áustria, etc. Foram derrotados e, como produto disso, aquele que o czar chamava o gigante enfermo de Europa, que era o Imperio Otomano, que era enorme, chegou a ser enorme, ocupava a Turquía, todo o Oriente Medio, e os Balcãs, certo? Até a Primeira Guerra Mundial, os Balcãs eram parte do Imperio Otomano, ou seja, Iugoslávia, ou seja, Sérvia, Croácia, Bulgária, tudo isso era parte do Imperio Otomano. A luta contra o Imperio Otomano foi a grande luta democrática da Europa, ou uma das grandes lutas democráticas da Europa do século XIX, certo? Em 1821, combatendo pela independência, Grécia era parte do Imperio Otomano. Ela ainda, que visitar Grécia,
vai se surpreender porque todo mundo tem a imagem na cabeça Grecia, os filósofos, Sócrates, Aristóteles, claro que não há ninguém parecido, certo? E encontra ainda hoje, em Atenas, mercados, muita gente vestida a modo árabe, certo? Porque foi parte do Império Otomano. Se tornou independente em meados do século XIX. Quando a luta contra o Império Otomano, digamos, contra a parte europea do Império, contra o dominio por parte do Império Otomano, levou a parte da Europa, Grecia, Península Balcãs, Bulgária, Albania era parte do Império Otomano, tudo isso era parte do Império Otomano. E muitos europeus foram a combater voluntariamente em favor da independência da Grécia. Essa foi uma luta heroica que envolveu, havia duas grandes lutas pela independência contra os dois grandes impérios na Europa no século XIX. Essas duas grandes lutas pela independência de duas nações com forte tradição que estavam agora submetidas a grandes impérios eram a luta pela independência da Grécia e a luta pela independência da Polônia. A primeira internacional, a Associação Internacional de Trabalhadores, que foi fundada com base num manifesto redigido por Karl Marx, certo? Pois como condição para a adesão à Internacional dos Trabalhadores a aceitação e a luta pela independência da Polônia, do Império Czarista, do Império Russo. Poderiam ter acrescentado também da Ucrânia, mas naquele momento a nação que estava visível era a Polônia. E a nação visível do Império Otomano na Europa era a Grécia. Um que morreu na luta na Grécia, lutando pela independência da Grécia do Império Otomano, foi um personagem que era muito mais popular que Karl Marx no seu tempo, muito mais popular, aliás, mais velho que Karl Marx, se chamava Lord Byron, era o maior poeta europeu, inglês e europeu dessa época, e se alistou como voluntário para combater pela independência da Grécia. Ou seja, o Império Otomano era um império que ruía. Ele ruiu definitivamente na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, diante da ruína do Império Otomano, o bando vencedor, os chanceleres dos dois principais países da coalição vencedora da guerra, França e Inglaterra, o francês se chamava Picot e o inglês se chamava Sykes, certo? Literalmente se reuniram e fizeram os acordos chamados Acordos Sykes-Picot. Esses acordos Sykes-Picot pegaram o Império Otomano do Medio Oriente e o dividiram em protetorados franceses e protetorados ingleses. Literalmente com uma régua e um lápis, para que se tenha uma ideia. Se vocês olham o mapa do Medio Oriente, vão ver uma coisa esquisita. Alguns países, todo mundo sabe que o Oriente Médio, Iraque, Irã, tudo, Ásia Central, são países cheios de acidentes geográficos. Mas alguns países, como Líbia ou Iraque, têm fronteiras que são uma linha reta. E diz, como pode ser uma fronteira que seja exatamente uma linha reta no mapa? Essa linha reta foi traçada pelos chanceleres da França e da Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial. Eles literalmente dividiram todo o Oriente Médio em protetorados ingleses e franceses. Em 1922 foi fundada a Liga das Nações, que é o longínquo antepassado das Nações Unidas, que aceitou o princípio de que esses territórios ficassem sob custódia ou sob proteção da França e da Inglaterra. O Líbano, que parte de toda essa salada que temos atualmente, era um protetorado francês, e adotou o francês como língua oficial. Palestina era um protetorado britânico, ou seja, inglês. E o exército inglês aí se fixou. A lenda sobre a criação de Israel diz que em 1948 os governos ocidentais, reunidos na ONU, comovidos pela tragédia do Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, decidiram criar um lar nacional para os judeus, para que nunca mais fossem perseguidos, que pudessem ir num país que fosse judeu. E que foi como compensação ao sofrimento dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial que o Estado de Israel foi criado. Isto é falso. Por que é falso? O princípio da criação do Estado de Israel foi estabelecido numa declaração do chanceler britânico que se chamava Balfour, se chamava a famosa Declaração Balfour, certo? Quando
pressionado pelo movimento sionista, que era un movimento que buscaba, desde o final do século XIX, a criación de un Estado nacional judeu. Nese momento, o movimento sionista foi fundado por un jornalista austríaco chamado Theodor Herzl, H-E-R-Z, Herzl. Este austríaco, que era judeu, mas que de judeu non tinha nada, non era para nada religioso, era un nome laico, totalmente laico, certo? Non era rabino, nem coisa parecida. Aliás, ele pessoalmente nem acreditava em Deus, certo? Mas era judeu, porque todo mundo sabia que era judeu. Ele viu as perseguições que depois de terem proclamado a emancipação dos judeus, muitos países europeus, o primeiro em fazê-lo foi a França, na Revolução de 1789, que proclamou a equivalência de judeus e franceses perante a lei, ou seja, que os judeus eram cidadãos como qualquer outro. Até esse momento, os judeus, certo, eram tidos como cidadãos de segunda classe. Aliás, como cidadãos de segunda classe não, como súditos de segunda classe, porque cidadãos eles não eram, porque ainda não existia a democracia, certo? Quem visitar a Europa e visitar as cidades mais antigas da Europa vai encontrar em todas elas, Veneza, Roma, qualquer um, até Paris, os restos do antigo gueto judeu, ou seja, os judeus eram condenados a viver numa parte da cidade e não podiam viver fora dela. Podiam sair dela para fazer comércio, para fazer atividades, tal, mas tinham todos que viver numa cidade só. Num setor da cidade só, o chamado gueto. Daí vem a palavra gueto, né, que depois se estendeu para gueto negro, gueto qualquer coisa, mas a palavra gueto originalmente é uma palavra para designar o gueto judeu. Herzl havia constatado al final do século XIX, a partir do chamado caso Dreyfus, quando um oficial judeu do exército francês, mas judeu, chamado Dreyfus, foi acusado de espionagem em favor da Áustria. A acusação era falsa. E depois foi demonstrado que era falsa. Mas Dreyfus foi preso e condenado a prisão perpétua. Depois foi demonstrado que era inocente. Na França deu lugar a grandes manifestações de imprensa na rua, de pessoas que falavam contra os judeus. E ficou surpreso. França tinha sido o país pioneiro em declarar a emancipação dos judeus, porque agora havia um antissemitismo tão forte na França. Então, Herzl, impressionado por isso, escreveu um livro chamado O Estado Judeu, Der Judenstaat, em alemão. O livro foi publicado não em hebreu nem em Yiddish. Os judeus Ashkenazim, que eram os judeus da Europa Oriental, falavam uma variante do alemão que é chamada de Yiddish. Ela já praticamente desapareceu. Eu, quando era criança, tinha vizinhos judeus fugidos do Holocausto, que praticamente me criaram, certo? Porque eu era amigo da família, mas meus pais trabalhavam. Eles me tinham muito em casa e eu sabia que eles falavam uma língua que não era espanhol, entre eles. Essa língua, depois eu vim saber, era o Yiddish, que era a língua dos judeus da Europa Oriental. Enquanto os judeus que tinham fugido da Inquisição em Espanha e em Portugal, nos países latinos, que se espalharam basicamente pelo norte da África e pela Turquia, falavam uma língua derivada do espanhol arcaico. Não uma língua derivada, era o próprio espanhol arcaico, o espanhol do século XVI, do século XV e do século XVI. E essa língua existe até hoje, mas também é pouco falada. Se chama ladino. É o espanhol do século XVI. Quando os espanhóis invadiram Marrocos, na guerra entre Marrocos e Espanha, no século XIX, o general das tropas espanholas mandou um informe a Espanha, dizendo que tinham ocupado a cidade de Fez, que era a principal cidade costeira de Marrocos, certo? E que tinham entrado, e que para surpresa deles, depois de conquistar a cidade, apareceram algumas pessoas vestidas de árabes, por aquele Fez árabe, mas que se dirigiram a eles em espanhol. As tropas espanholas em espanhol. E ficaram totalmente surpresos, não sabiam que tinham árabes que falavam espanhol. E escreve, mas falam um espanhol esquisito, um espanhol que faz muito tempo que não se fala. Aí se soube que essas pessoas não eram outra coisa senão judeus árabes, certo? Que falavam ladino, falavam a língua dos judeus que foram expulsos da Espanha pelos reis católicos, pelos reis
Fernando e Isabel os que financiaron a expedición de Colombo que deu lugar a descoberta da América. Entón íamos os judeus sefarditas, que eran os judeus falantes de ladino no norte da África, no Imperio Otomano, e os judeus askenazi, que eran os judeus habitantes da Rusia e da Europa Oriental, certo? Que falaban unha variante do alemán chamada Irish, como moito semelhante ao alemán. Había, cando nasceu o movimento operario no Brasil e na Argentina, había jornais operarios publicados en Irish e chamaba el jornal operario Arbeiter Zeitung, Arbeiter quer dizer operario en Irish e operario en alemán é Arbeiter, então praticamente a mesma palavra, certo? Era unha variante do Irish, do alemán. Bom, Herzl escreveu o Estado Judeu e começou a defender a ideia de um Estado Judeu e criou um movimento que rapidamente ganhou a adesão das camadas mais, digamos assim, ganhou a adesão de importantes setores judeus em toda a Europa, que era o movimento em favor da criação do Estado Judeu. Esse movimento foi chamado de movimento sionista. Sion é o nome de uma das colinas, certo? Que fica perto de Jerusalém, certo? Que era considerada a capital histórica do reino judeu desde muito tempo antes de Cristo, certo? Desde antes de Cristo nascer. O movimento começou a ganhar adesões e começou a ganhar adesões de setores que tinham, digamos, uma posição importante nas suas sociedades. Herzl morreu relativamente jovem e a chefia do movimento ficou em mãos de um importante professor universitário inglês chamado Chaim Weizmann, judeu, na Inglaterra. Era professor de química na Universidade de Oxford, uma pessoa bem conhecida. Chaim Weizmann se entrevistou com Balfour e se fez porta-voz, como Inglaterra era a principal potência colonial do mundo, que uma parte do Império Colonial fosse usada. Na verdade, Weizmann e o que o sionismo queria era que os judeus pudessem se estabelecer na Inglaterra. A Inglaterra via com horror que alguns milhões de judeus se estabelecessem na Inglaterra. Então tentou desviar os judeus. Não, aqui não queremos vocês aqui. Mas nós podemos instalá-los numa parte do Império Colonial Britânico. E lhe ofereceu Uganda. Se tivesse vingado essa proposta, os palestinos não seriam hoje os palestinos, seriam hoje os ugandeses, que era povoada por tribos. Para as tribos, a gente dá um chute e vocês ficam aí. Os judeus não aceitaram. No meio disso, um homem muito rico, chamado Barão Hirsch, tinha o critério de que os judeus tinham que ir bem para longe de todos os lugares de conflito. Os lugares de conflito eram basicamente a Europa, certo? Então vamos bem longe. Como tinha muito dinheiro, começou a comprar terras para instalar os judeus aí e começou a organizar contingentes judeus para irem nessas terras. Onde comprou essas terras? No litoral da Argentina, no que hoje é a província de Santa Fe. E aí comprou um monte de terras e levou um monte de judeus. A minha primeira mulher, argentina, era descendente desses contingentes. Era uma judia argentina que descendia dos colonos judeus que foram para o litoral argentino como parte da empreitada colonizadora. Ele não pretendia criar um Estado judeu. Queria, quem sabe, isso iria terminar evoluindo para um Estado judeu. E o que ele queria era que os judeus, ele achava que na Argentina era um país enorme, tinha pouca população, e os judeus iam poder viver em paz. Para que se tenha uma ideia de como a Argentina era vista como um território onde qualquer um podia ir e fazer o que bem entendesse, os fugitivos do encouraçado Potemkin, aquele famoso encouraçado da Revolução de 1905, que deu lugar ao filme, o encouraçado Potemkin, de Eisenstein, certo? Não? Que conta ao final do filme é quando o encouraçado Potemkin foge, né? E o início da Revolução Russa. Só que os caras fugiram e ninguém conta o que fizeram o marinheiro do encouraçado Potemkin. O que fizeram os marinheiros do encouraçado Potemkin? Foram para a Argentina.
Le fueron para toda la Argentina. Ellos atravesaron el océano para parar en Argentina. Y estuvieron allá en Argentina varios meses. Después voltaron para Rusia. Bueno, a la Argentina tamén convive, porque a idea cada vez máis forte era que fose no territorio que, segundo a Biblia, era o territorio do qual tiña origen o povo judeu. O territorio do qual tiña origen o povo judeu era, todo mundo sabe, estaba dentro da Palestina, era a Judeia. O sea, o territorio palestino se dividía, vamos a decir así, en dos grandes municipios, para decir de alguna manera: Judeia y Samaria, certo? Darían a idea do bon samaritano, certo? Que era persoa hospitalar, na Biblia, vocês ouvem falar disso todos os dias no programa de Edir Macedo ou de qualquer outro desses pastores que andam por aí. Já que ficava aí. Acontece que esse território, e falaram, então se impôs no movimento sionista como critério a ideia de que fosse na Palestina. E outro chanceler, desgraçado, chamado Balfour, achou que era uma ideia interessante. Por quê? Porque se Inglaterra favorecesse a instalação dos judeus na Palestina, com proteção britânica, isso poderia fazer com que, quando Palestina deixasse de ser protetorado inglês, Inglaterra ficasse como uma base operacional no Oriente Médio, que seria o Estado judeu. Por isso, em 1917, ele emitiu, depois da pressão constante de Weizmann, que queria primeiro os judeus na Inglaterra, e Balfour disse: não, olha, eu estou de acordo com o Estado judeu, mas aqui não, vou te mandar para a Palestina. Então ele virou outro Weizmann, o movimento sionista tomara, e começou uma migração para a Palestina. Mas a migração não era muito forte, porque os judeus que eram perseguidos na Rússia, na Europa Oriental e, em alguma medida, também em alguns países da Europa Ocidental, um pouco na Alemanha, embora Hitler ainda não tivesse chegado ao poder, e na França, na Itália, ele não gostava muito de ir para a Palestina. Não gostava porque era um território muito pobre, inóspito e tudo mais. Muito pobre, digamos, não tinha. Onde que eles preferiam ir? Eles preferiam ir, em primeiro lugar, os que estavam na Rússia preferiam ficar na Rússia, embora muitos foram embora, sabe? Como escreveu, houve três grandes destinos da população judaica na primeira metade do século XX, que foram na Rússia, onde os judeus conquistaram o novo estatuto depois da Revolução Russa, que proclamou a absoluta emancipação dos judeus, e que tinha entre seus dirigentes, entre os dirigentes do Partido Bolchevique, vários deles eram judeus, certo? Trotsky, chamava Bronstein, era judeu. Zinoviev, chamava Apfelbaum, era judeu. Todos esses eram codinomes. Kamenev, se chamava Rosenberg, era judeu. Muitos dos nomes que vocês têm como nomes russos, dirigentes da Revolução Russa, eram codinomes de pessoas de origem judaica. Havia uma piada na Rússia de que o pai de Trotsky, que era um agricultor judeu, foi visitar o filho depois que o filho se cria o governo soviético, certo? Então a piada era assim: chega Trotsky, chega o pai de Trotsky, vem visitar o filho e está reunido o governo bolchevique no Kremlin, né? Então Trotsky diz: vem papai, eu vou te apresentar aos meus amigos, meus companheiros do governo soviético. O pai de Trotsky, que era um camponês analfabeto, judeu: o que é isso do governo soviético? O que você está me falando? Bom, meus companheiros de trabalho. Está tudo bem, companheiros de trabalho, né? Bom, ahí está Zinoviev, que na verdade se llama Apfelbaum. Ahí está Kamenev, que na verdade se llama Rosenberg. Ahí está Ryazanov, que na verdade se llama outro nome judeu. Ah, entendi, disse o pai do Trotsky. Você criou uma empresa judia, né? Porque era todo o governo soviético eram judeus. Né? Você criou uma empresa judia. E o Trotsky, que estava de saco cheio, disse: sim, papai, tudo bem, eu criei uma empresa judia. Para se livrar do pai, né? Que não entendia nada. Então, mas peraí, esse carequinha que está aí, ele não tem cara de judeu. Não, papai, Luiz, esse é Lenin, que se chama Ulyanov. Mas você não sabe que na Rússia, para uma empresa judia dar certo, tem que ter sempre um presidente que não seja judeu? Não seja porque sempre tinha que ter alguém que desse cobertura, que não fosse judeu, porque os judeus se discriminam. Um presidente goim, goim é o nome judeu para, seria como dizer, infiel, certo? Que não é judeu, goim, um presidente goim.
Houve três, Unión Soviética, o segundo destino grande foi Estados Unidos de América, encheu de judeus, certo? Bom, todo mundo já sabe que cinema norte-americano, os grandes diretores, desde os criadores da Metro, Goldwyn Mayer, Goldwyn era judeu, a MGM é Metro, Goldwyn, judeu, Mayer, também judeu, bom, todos esses nomes das grandes comédias musicais, William Wilder, que fizeram Cantando na Chuva, eram todos judeus. William Wilder, porrada deles, tinham outros nomes, Rosenberg, nomes judeus. Eles trocaram os nomes para nomes americanos quando estavam aí, certo? Para que fizesse mais americano, certo? E muitos atores norte-americanos, Paul Newman, famoso, era judeu, certo? Descendente de judeus migrados, certo? Da Rusia y de Europa Oriental. Bueno, más famoso director norteamericano en los últimos 30 años, Woody Allen, obviamente también judeo. Y todos eran descendientes. Ese fue uno de los grandes destinos. Los judeos preferían ir por los Estados Unidos. O segundo destino preferido era Argentina. ¿Por qué? Porque era un país grande, los argentinos sin ser judeos. Las primeras selecciones israelíes de fútbol eran todos jugadores argentinos, nacidos en Argentina, descendentes de judeus que iam jogar en Israel, claro. Na Argentina eram pernas de pau, mas en Israel, onde não se jogava bola, eram craques, eram todos craques. Eu tenho um amigo que era judeu, que foi para um kibbutz, a família mandou para um kibbutz, ele jogava em divisões de base de um time de Córdoba, certo? Ele chegou em Israel, ele chegou a jogar na seleção israelense de futebol. Ele nem queria jogar bola, certo? Porque não era tão bom, mas ele foi optado para a seleção israelense. E teve vários aqui. Defensor chamado Samuel, era judeu, um que virou famoso no Cruzeiro, Sorin, jogador da seleção da Argentina, era judeu argentino, jogava bola. Então, e poucos iam para a Palestina. Então a população judaica da Palestina que era? Era a população original, aquela que era judeu da Palestina, dos tempos da Bíblia, que era pouquinho, não eram muitos. Porque havia na Palestina, que havia? Islâmicos, cristãos, muitos, e judeus também. E em Jerusalém, as três comunidades viviam, de tempos em tempos tinha alguma briguinha, mas não tinha nenhum problema. Hacían comercio entre ellas, no había ninguna discriminación de islámicos con judeos, ni con cristianos, ni viceversa. Y aliás, esas tres religiones consideraban cristianismo, islamismo y judaísmo, consideraban Jerusalén una ciudad sagrada. ¿Cierto? Entonces, cada uno con su templinho, la mezquita islámica, o templo cristiano y o muro de lamentações judeu, y cada uno suba, vai no muro de lamentações, que vou na minha mezquita, y aquel otro iba a la iglesia dele. No había grandes problemas. Bom, quem fez toda a merda, en primeiro lugar, foi a Inglaterra, porque diz tudo bem, o lar nacional judeu vai ser aí. Aí cresceu, mas não muito. A maioria dos judeus permanecia na Europa. Uma parte importante foi para os Estados Unidos, outra parte importante foi para a Argentina, outros foram para outros países, para o Brasil também vieram, certo? Há um número importante de judeus, principalmente em São Paulo, certo? Outros foram para, sei lá, para a Austrália, para outros países, fugindo da Europa, onde havia antissemitismo. Mas o que foi que aconteceu? E uma parte foi para... E começou a haver brigas. Por quê? Porque a ideia, com base na Declaração Balfour de 1917, a ideia da migração palestina é que eles estavam indo lá com a ideia de criar um Estado judeu, só que o Estado judeu não existia. E começaram a comprar terras. E começou a haver conflitos pela terra, mas os conflitos não eram ainda coisas muito graves, entre proprietários árabes e proprietários judeus. Mas ainda não existia nada parecido com o Estado de Israel. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não vou explicar. Hitler decidiu que os judeus eram os inimigos da humanidade e que precisava de um motor que mobilizasse a Alemanha. Movilizasse a Alemanha e não só a Alemanha, Áustria, os aliados, Itália e tudo mais. Na Itália não havia um antissemitismo particularmente forte.
y Hitler habló de Mussolini, que era un capo fascista de Italia, que el antisemitismo fuese una política de Estado. Acontece que en Italia ninguém se daba mal con los judeus. Y aparentemente nem os fascistas que non tenían nada en particular con os judeus. Mas para ter o apoio de Hitler, eles começaron a practicar uma política antisemita também na Itália. E durante a guerra, muitos judeus italianos foram enviados para campos de concentração. O mais célebre de todos, que sobreviveu a Auschwitz, chamava Primo Levi, escreveu o maior testemunho literário de Auschwitz, que é um livro chamado Si Eisto un Moment. Primo Levi se suicidou, muitos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, como o exterminio dos judeus pasou a ser o moto ideológico da expansão nazista, houve o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Rússia, ou na União Soviética e na Europa Oriental. Nos países Ucrânia, Bielorrússia, Polônia principalmente, onde estaban los grandes campos de concentración de Auschwitz, Majdanek y otros muy famosos, Sobibor, etc. Bom, todo el mundo já sabe o que aconteceu. Numa estreita faixa de terra, non muito grande, cabe aquí entre o estado de Alagoas e Sergipe, foram masacrados 6 millones de pessoas. Muitas delas transportadas desde países da Europa Occidental, desde Alemanha, França, Italia, certo? Eran enviados para a Europa Oriental en trens para Gaza y eran cremados, reducidos, mortos, primero a tiros, después con gas de escapamentos, eles os puñan en furgón, na parte de trás, puñan no escapamento, y finalmente en escala industrial, porque matar 6 millones de personas non é fácil, ¿sabes? En cámaras de gasas. Unha delas, inclusive, foi a famosa viúva ou muller de Luis Carlos Prestes, Olga Benario, que era alemán, ¿cierto? Foi enviada durante o goberno Vargas, foi enviada para a Alemanha, que enviou para un campo de concentración, o de Ravensbrück, e onde ela foi morta nunha cámara de gases. Muito ben. Certamente, con o final, enquanto iso, moitos judeus de Europa fugiran de Europa en dirección da Palestina. Na Palestina, eles constituíran brigadas militares aliadas ao exército inglés e começaram a expropiar terras. E a pressão na Palestina se fez muito forte. No final da Segunda Guerra Mundial, sob pressão muito forte do movimento sionista, se exigiu que o Estado de Israel fosse criado de imediato. Nesse momento, en 1948, os judeus continuaban sendo unha minoría da populación da Palestina. Já eran moitos máis do que no inicio do século, moitos máis. Mas ainda era unha populación menor se comparada con a populación árabe. A ONU, Nações Unidas, decidiu partilhar o velho mandato británico da Palestina en dois territorios, un árabe e outro judeu. O territorio judeu era o maior, o árabe era o menor. Era injustificado. Os árabes eran en número bastante maior aos judeus, mas eles ficaban con unha porción menor do territorio. Mas era como se a Palestina, máis ou menos así, fose dividida en dúas partes que non eran iguais. A parte judía era maior que a parte árabe, mas tamén non eran moito diferentes. Era maior, mas non era tan maior quanto é actualmente. Bom, e aí foi creado o Estado de Israel. Inmediatamente, ele inicia unha política de expansión. Había exércitos judeus irregulares, o principal había varios. O principal se chamaba Haganah, que foi a base do exército israelense. A cabeza desse goberno israelense que proclama o Estado de Israel era David Ben Gurion e Golda Meir, que eran polacos os dois, eran judeus nacidos na Polonia, e eran da Internacional Socialista, o sea, non eran de extrema direita, eran de socialistas, supostamente socialistas. E a base da colonización eran facendas colectivas, que eran chamadas de kibbutz, porque a idea era de que os judeus tenían que se tornar un pobo agrario, porque históricamente os judeus eran un pobo de comerciantes. Por que eran un pobo de comerciantes e de banqueiros e usureiros? Por que? Porque na Rusia e na Europa Oriental les era prohibido exercer actividades productivas ou exercer agricultura. Entón se falaba que os judeus eran un pobo vocacionado
para a usura e enganar as pessoas mediante operações comerciais. Iso está numa famosa obra de Shakespeare que se chama O Mercader de Venecia, onde o vilão da obra é un judeu chamado Shylock, ou seja, que o propio Shakespeare era vítima do preconceito existente contra os judeus na Europa occidental naquela época. A idea é que se tornasen novamente en camponeses, porque os judeus originarios, aqueles que fala a Biblia, eran pastores, agricultores. Só que os judeus de Europa non eran máis nem pastores nem agricultores, eran comerciantes. Había moitos artesanos entre os judeus. Além do máis, grazas a iso, os judeus tamén se especializaron en toda unha serie de oficios que non exigían posuir propiedades ni exercer actividades productivas. Eses oficios eran medicina, arte. Entón, entre os judeus tiñase moitos literatos, moitos teatrólogos, o teatro judeu é espectacular, moitos médicos, e grazas a iso os judeus circulaban moito pela Europa. E eran principalmente persoas que nacían bilingües, porque nacían falando hebraico, yiddish ou hebraico, e a lingua do local onde estaban. O capitalismo nasceu, en parte, pelas redes comerciais, porque os judeus tiñan unha lingua en común. Os judeus estaban por toda parte, Europa, América, Extremo Oriente, China, etc. Grazas ás perseguições que houve durante o tempo da Inquisición, se criou até unha comunidade judía en Shanghái, na China. E cando o capital comezou a presionar por ter amplos mercados, certo? Que foi o período de descoberta da América, tudo máis. Aquí unha teoría de que Colombo era, na verdade, un judeu. Era defendida por Simon Wiesenthal, que foi o maior cazador de nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, e que andou atrás do Mengele, que estaba aquí escondido en Embú, certo? Que, na verdade, Colombo era un judeu genovés que buscaba unha terra onde os judeus pudesen se establecer. E as primeiras redes comerciais mundiais foron establecidas por judeus, e niso os judeus tiveron moito a ver con o nacimento do capitalismo, o nacimento de un mercado mundial. Iso facía, deu lugar ao antisemitismo. Por qué? Porque os judeus, geralmente, en algúns países, como por exemplo a Alemanha, ocupaban un lugar na escena pública moito maior do que o seu percentual de populación. Os judeus alemães non ultrapasaban 1% da populación. Son que entre artistas, banqueiros, diabo al patio, moitos famosos artistas alemães da República de Weimar, Bertolt Brecht, eran judeus. Como 1% pode ser porque existe un plano judeu de dominación do mundo. Eles vão dominar os bancos, a arte, a diplomacia, etc, etc, etc. O maior banqueiro europeu na Idade Media, que prácticamente tiña todas as monarquías da Europa agarradas, disculpen, pelo testículo, porque todas debían ese cara, chamaba Jacob Fugger, era un judeu, especialista en facer comercio. Os judeus eran especialistas en comercio porque non podían practicar actividades productivas, entón comercial. Agora, qual é o comercio, o produto máis lucrativo de ser comercial? Qual é o produto máis lucrativo de ser comercial? Dinheiro, obviamente. Porque carne, farinha, você pode precisar ou deixar de precisar de un monte de coisas. Do que você sempre vai precisar é de dinheiro. Dinheiro todo o mundo quer, certo? Entón, por tanto, dinheiro, préstamo, dinheiro, juros, etc. Os judeus se especializaban nisso. Iso facía con que a populación que se deslocou era especialmente cualificada e eles rapidamente começaron a saquear. E cando chega a guerra, cando termina e criado o Estado de Israel, rapidamente o exército, que non era israelense, era unha milicia irregular israelense, Haganah, había outras, moito violentas, começaron a expropiar os propietarios agrícolas. E se chega en 1948 ao que Israel chama Guerra da Independencia e os palestinos chaman de Nakba. 800.000 palestinos foron expulsos das súas terras, e parte abandonan, pero foron expulsos manu militari, por presa das tropas das milicias sionistas. E vão para onde? Na Jordânia, nas regiões vizinhas, con a idea de que rapidamente os países árabes se unirían, expulsarían os judeus e eles poderían voltar. Bom, estamos esperando até hoje.
Isso aconteceu faz 70 anos, ou 65 anos. Estamos esperando a que lo llamemos. Isso não aconteceu. Resultado, uma parte dos palestinos ficou como refugiada no Egito, na Jordânia principalmente, mas também na Argélia, no Iraque, em todas as... E outra parte ficou aí como cidadãos de segunda classe. O resultado foi que Israel foi ocupando, e nas sucessivas guerras praticamente ocupou todo o território. E foram criadas organizações guerrilheiras, nacionalistas e guerrilheiras palestinas. E começou um processo de guerra interna, que não era propriamente uma guerra, porque era um exército israelense, fortemente armado pelas potências ocidentais, e aos quais foram passados os meios tecnológicos para construir bombas atômicas. Quem lhe passou os meios foi a França. Foi a França responsável. Ou seja, os dois que fizeram a merda aí foram a Inglaterra, ao afirmar que aí era para ser um Estado judeu, e a França fornecendo armas atômicas, a tecnologia para fabricar armas atômicas, ao Estado de Israel. Bom, vou encurtar. Essa é a origem do problema. E se desdobrou em inúmeras guerras. A Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra de Yom Kippur, que coincidiu, que deflagrou o boicote do petróleo e o aumento espantoso do preço do petróleo, e que é identificada falsamente com o inicio da crise económica mundial, certo? Porque o aumento dos preços do petróleo que fez com que teve repercussões no mundo inteiro. Brasil, por exemplo, tem uma enorme frota. A agricultura brasileira foi modificada para deixar de producir feijão e arroz para producir cana de açúcar. ¿Por qué motivo? Porque teve o plano Pro Álcool. E porque teve o plano Pro Álcool para sustituir o petróleo, a gasolina, por álcool, certo? Para poder ter uma frota. ¿Por qué? Porque o Brasil non podía pagar a conta de energía. Lá pelos anos 70, quando foi a chamada crise do petróleo. Esa crise do petróleo ten a súa origen na guerra entre Israel e os Estados Árabes, na chamada Guerra do Día do Perdón, Guerra do Yom Kippur. E a guerra foi finalmente se chegou a uma espécie de solução, depois de muitos acordos, desacordos, guerras, que foi que o Estado palestino controlaria apenas 2 territórios, os 2 pequenos, um minúsculo, a faixa de Gaza, outro um pouquinho maior, mas também pequeno, a faixa de Cisjordânia. Aí houve eleições, a fração mais moderada, que era a antiga fração guerrilheira de Al-Fatah, transformada em Autoridade Nacional Palestina, governa atualmente a Cisjordânia. E por debido a isso, uma fração que originalmente foi favorecida por Israel, porque era un grupo tipo evangélico, certo? Un Medir Macedo islámico, vamos dizer así, que facían caridade e que se chamaba Hamas, cuyo nacimiento foi favorecido por Israel. Se radicalizou, comezou a practicar atentados e foi o grande pretexto usado por Osama Bin Laden para lanzar a rede chamada Al-Qaeda, que você sabe lo que terminou, dizendo que era necesario facer unha guerra contra o pai, o grande Satán, que eran os Estados Unidos, que despois de ter sido un agente dos Estados Unidos na guerra do Afeganistán, Bin Laden criou unha rede guerrillera mundial contra os Estados Unidos que practicou os atentados de 11 de setembro de 2001. Ou seja, que todo o conflito no Oriente Medio se transformou num conflito mundial. É un conflito mundial, pero a súa grandeza, pero o seu alcance, atentados antisemitas, atentados de todo tipo. En Buenos Aires tivemos o atentado contra a Asociación Mutual Israelense-Argentina. Ante o día de hoxe teve máis de 500 mortos. Ante o día de hoxe, depois de 20 anos, o atentado non foi esclarecido. E o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é un desdobramento de todos estes combates. Qual é a solución? Evidentemente, o goberno brasileiro defende a solución de 2 estados, palestino e árabe, separados.